Ela é professora, escritora, musicista, poetisa e acadêmica. Já tem mais de 50 livros publicados e mais de 500 músicas compostas. Hoje eu vou bater um papo com a autora Maria Pacelli. Olá, sejam muito bem-vindos à live aqui do Instagram. Eu me chamo Rafael Solon, sou o produtor do canal Leitura em Imagem na plataforma do YouTube. Aqueles interessados em conhecerem mais do meu trabalho, o link está disponível aqui na bio. Eu vou fazer o convite para Maria participar da live aqui conosco. Uma boa noite a todos. Boa noite, Maria. Consegue me ouvir? Olá, tudo bem? Boa Olá, Maria. noite. Como está? É um prazer conhecer você. Igualmente. Muito obrigada pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui com você. Espero que eu possa te responder as perguntas que você quer saber. Claro, claro. Lembrando para todos aqueles que estão chegando aqui na live, que o período de duração vai ser de aproximadamente 1 hora, e quando estiver chegando nos 20 minutos finais, eu vou abrir aqui a aba de comentários para que vocês possam fazer perguntas para a autora a respeito de seus trabalhos publicados. Então, vamos aguardar um momentinho que depois vocês vão ter o direito de fazerem perguntas, tá bom? Enquanto isso, vamos aproveitar o bate-papo. Maria, como muitos convidados que eu trago aqui na live, eu peço para eles fazerem uma breve introdução sobre quem eles são, sobre a carreira deles e afins. Então, o espaço é todo seu. Pode se apresentar. Eu me apresentar? Sim. Bem, acho que você já falou, né, quem sou eu, mas eu vou repetir aqui rapidinho. Eu sou formada em música, atualmente estou fazendo mestrado em música, e eu trabalho com educação musical há 30 anos. Mas, paralelo a isso, eu tinha o desejo de ser escritora também. Então, comecei a escrever sobre música. E o meu forte é educação musical na escola. Eu sou especialista em educação musical na escola. E escrevo sobre isso, tenho bastante livro na área sobre isso. Mas uma coisa vai puxando a outra, Rafael, e a gente acaba colocando para fora outros sonhos, né? Porque eu também sempre quis escrever literatura infantil. Inclusive, o meu primeiro livro até foi literatura infantil, que foi O Presente de Marili, que já está na 13ª edição. É um livro que conta a história de uma menina que queria ganhar um presente, esse presente misterioso que a pessoa só vai descobrir quando lê. Ele tem a ver com música. E aí escrevi infantil, depois eu comecei a escrever algo que eu amo, que é poesia. E os meus livros, eles têm um diferencial, que eles têm música. Então, todos os livros infantis, eles têm uma trilha sonora. E, atualmente, com o advento do YouTube, essa trilha sonora ficou gratuita. Antes, vinha CDs nos meus livros. E depois, essa trilha sonora foi aberta aí ao público através do YouTube, do Spotify. Então, todo livro infantil meu, ele tem essa característica de ter uma trilha sonora, porque, assim, eu sou professora também, então eu gosto de fazer um trabalho bem didático. Todo meu livro tem uma música de fixação. Então, a criança, ela lê, ela também faz alguns trabalhos de artes visuais, que alguns livros têm trabalhos de artes visuais, para a criança poder interagir com o livro, né, rabiscar, pintar. Tem muitas ilustrações e eu vou convidando profissionais, ilustradores aí maravilhosos, cada um faz um trabalho melhor que o outro. Tem ilustração em mangá, tem pintura a óleo sobre tela, tem alguns que não são para pintar, já são totalmente coloridos, né? Aí depende da faixa etária, sabe, Rafael?
Mas, assim, o forte mesmo é que esses livros podem ser utilizados na escola regular como paradidáticos, que são livros que a gente adota na disciplina de língua portuguesa. Então, o professor de língua portuguesa pode ter um livro aí interdisciplinar que ele pode usar e falar de outras situações, né? Música, história, artes, dá para usar bastante. Então, os meus livros, eles são, assim, bem multidisciplinares, os livros infantis, né? E eu faço isso, escrevo, dou cursos. Atualmente, depois da pandemia, os meus cursos ficaram com caráter online, porque antes eles eram todos presenciais, né? Mas depois da pandemia, eles estão 95% online. E mesmo assim, a gente tem muito trabalho, porque todo dia grava, né? Todo dia tem que escrever para esses cursos, e a gente vai levando assim, fazendo o que a gente gosta, graças a Deus, né? Eu insisti muito em ter a carreira que eu queria, que é trabalhar com artes, com música, né? E eu posso dizer que eu consegui ter essa carreira, né? Muita gente diz que educação musical e artes não são bem-vindas no nosso país, mas eu não concordo com isso. Se você prestar bem atenção, as pessoas mais ricas do Brasil são os artistas, né? Então não tem nada a ver isso que música e artes não dá dinheiro, né? O que dá dinheiro é aquilo que você faz bem. Se você for um bom marceneiro, você vai ter seu sustento. Se você for um bom advogado, você vai ter seu sustento. E se você for um bom escritor, um bom músico, você também vai ter seu sustento. Eu sempre falo para os meus alunos, que eu dou aula para professores de música, que a gente multiplica e divide conhecimento na área de didática, né? Que o meu forte atualmente é didática da educação musical, sempre falo para eles que a gente tem que ficar sempre estudando e se preparando para fazer o nosso melhor. Tá certo. Acho que eu vou me apresentar. Falo para caramba. Sobre a sua carreira. Agora, uma curiosidade. Pelo que eu estou vendo, a música ela tem um papel muito importante para você. E, de acordo com que eu vi um pouco da sua breve história da sua vida, você começou a escrever muito cedo. Então, eu tenho uma pergunta. O quão a música ela exerceu uma forte influência durante a sua primeira infância? Você tem isso gravado na sua memória, o papel da música durante a sua primeira infância? Ótima pergunta que você fez. Aliás, você está um excelente entrevistador. Perguntas ótimas. Deixa eu te falar. Quando eu era criança, ninguém na minha família falava sobre música. Ninguém. E eu também, eu já até dei uma entrevista para uma psicóloga, que ela me entrevistou sobre uma característica que você me perguntou agora, e eu vou ter que falar sobre isso. Tem crianças que têm necessidades especiais, né? Que têm dificuldade em algumas áreas, precisam fazer terapia e tal. E tem crianças que também são consideradas especiais, o nome certo agora são portadores de deficiência, né? E as crianças também que têm muita QI muito alto também são consideradas crianças especiais. Então eu fui essa criança especial para o lado do QI alto. E sofri muito por causa disso, porque a gente sofre também preconceito com isso, por causa do despreparo das pessoas. Hoje em dia se fala bastante nisso, né, Rafael? Mas antigamente não. Então, quando eu comecei a ler, com 3 anos de idade, a minha família me levou no médico. A minha mãe praticamente queria me deixar lá internada. Como que você pode estar lendo? Você nunca foi numa escola? Ela deve ser doente. A minha mãe falava isso dentro de casa. E o médico falou para minha mãe, não, a sua filha tem que estudar numa escola de crianças especiais. E aí minha mãe ficou desesperada, porque para ela esse nome, criança especial, era muito difícil de entender, tanto que ela nunca entendeu. Hoje existem leis para as crianças que precisam também de outros conteúdos dentro da escola. Não sei se você sabe disso. Tem a lei para a criança que precisa de ajuda para ser
estudar, se alfabetizar, e tem criança que precisa de ajuda para ter um conteúdo mais difícil também. Existem leis que apoiam essas crianças. Essas crianças são chamadas de altas habilidades, tá? Então, eu fui essa criança incompreendida durante muito tempo. Eu só fui descobrir isso quando eu era adulta, quando eu virei adulta, sou adulta, quando eu virei adulta. Então, assim, na minha família ninguém falava de música, ninguém falava de leitura, ninguém falava nada sobre isso. A minha família falava assim, ó, estuda para ser alguém na vida, mas vai ler um livro, vai tocar um instrumento, vai cantar. Nunca ouvi isso dentro da minha família. Eu que queria mesmo. Então, eu não tenho experiência de música na minha infância. Quando eu fiz 11 anos, eu implorava para minha mãe para ela me botar na aula de piano. Mas ela nem sabia o que era um piano. E eu sabia, também não sei nem como eu sabia disso. Eu queria estudar piano, queria estudar piano. Inclusive, a história da Marili é a minha história. A menina que queria estudar música. Né? Outro dia eu revelei aí que eu sou essa personagem. Né? Essa aqui é a minha autobiografia. Então, assim, não tive essa experiência de música na minha infância. Quando eu fiz 11 anos, eu frequentava uma igreja que tinha muita música. E eu falei, poxa, vai ser agora ou nunca. Né? E dentro da igreja eu consegui ter acesso ao piano, ao violão. E a minha mãe falou, não, você não vai estudar música, eu não vou pagar isso, que isso é perda de tempo. Mas a minha avó, ela falou, não, eu vou te ajudar. Isso não é perda de tempo, não. A gente vai procurar uma escola e vamos botar você. Então, a minha avó me matriculou num conservatório de violão, porque não tinha dinheiro para comprar um piano. Né? Naquele tempo, o piano era uma coisa inacessível, né? Algo assim que a gente nunca pensava na vida que poderia ter. Né? Porque a minha família falava, não, isso é coisa de gente rica, você não pode ter um piano. É um instrumento da elite, né? De uma certa forma. A elite utilizava mais um piano em sua casa, né? Era uma coisa muito mais, não pessoas de classe média. Hoje as pessoas conseguem, né, de parcelar um piano, tem piano digital que é mais barato. Mas, resumindo, a minha avó me botou para estudar violão e eu falei, não, tá bom, qualquer coisa de música tá bom para mim. Estudei violão clássico bastante tempo, aprendi a ler partitura, mas eu nunca desisti do piano. Então, na igreja, eu me arriscava a tocar o piano por cifra, né? Porque eu sabia a cifra no violão, sabia ler partitura, e eu fui tirando sozinha as partituras, até que um dia eu tive a oportunidade de estudar piano de verdade. Aí comecei. Então, na minha infância, eu não tive... Depois dos 11, sim, né? Mas pequena, não. Pequena, não. Infelizmente, eu gostaria de ter estudado desde que eu nasci. A sua família era de qual ordem religiosa? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Eu também fui sozinha para a igreja e minha mãe falou assim, você quer frequentar essa igreja? Vai, sozinha. Pode ir. E eu fui. E eu frequentei, eu não falo evangélico, porque o evangélico é aquele que conta as boas novas. Qualquer religião pode contar boas novas. Eu sou cristã, né? Então, com 11 anos também eu procurei uma igreja e frequentei e frequento até hoje. Eu me considero uma pessoa que pratica o cristianismo, entendeu? É certo. Tem outra coisa que eu queria muito saber. E como foi o período durante a escola, a sua relação com seus colegas de classe? Exatamente pelo fato de você já ter essa superdotação, esse conhecimento acadêmico tão intensivo. Como foi para você a sua relação com os seus colegas? Rafael, eu não tinha noção de que eu era assim, né? Eu não sabia, né? Eu era uma inocente, total, sem apoio nenhum em relação a isso, né? Então, como eu já sabia ler com 3 anos, eu não fiz educação infantil, eu pulei para o primeiro ano. E com 5 anos eu já estava no primeiro ano. Então, todos os meus amigos tinham 7, porque antigamente não tinha educação infantil como a gente tem hoje, né? Então, a gente entrava no primeiro ano com 7 anos. E eu entrei com 5. E
eu era pequena, eu nem tinha dente, eu nem tinha dente, eu era banguela. E eu ficava lá com aquele monte de criança. De 7, eu tinha 5. E foi assim a vida inteira. Sempre a mais nova, a menor da sala. Sempre todo mundo falando: o que que essa criancinha está fazendo aqui? Só que eu nunca tirei nota baixa, nunca repeti de ano. A minha mãe torcia para que eu repetisse de ano para poder ficar igual meus colegas, né, na mesma faixa etária. As minhas professoras também falavam para minha mãe: ah, não, ano que vem ela vai reprovar, porque vai ficar mais difícil, ela não vai conseguir. E eu sempre consegui, graças a Deus. E eu terminei o ensino médio, eu ia fazer 15 anos quando eu terminei o ensino médio. Então foi assim uma coisa muito difícil, diferente, né? Porque não podia entrar na faculdade quando você era menor de idade, você tinha que ser emancipado. Entendo. Hoje pode, né? Hoje pode, mas antigamente não podia, não. Você tinha que ser emancipado para você fazer faculdade com menos de 18 anos. Olha as coisas que você está perguntando aí, menina. Pois é. Mas agora vamos dar um salto no tempo e voltar vamos para a época de quando você concluiu a faculdade de música. Você também concluiu muito cedo, né? Aos 19 anos de idade. E Foi. logo em seguida foi, digamos, para a carreira pedagógica. Você começou a fazer especialização na área pedagógica. Você já tinha assim, a certeza de que a sua vocação era a parte acadêmica, a parte de ensinar? Você já tinha isso pré-estabelecido quando você estava já na faculdade de música? Bem, eu fiz normal, né? Normal aqui no Rio de Janeiro é o antigo nome de formação de professores. Então, meu ensino ensino médio foi formação de professores. Eu sempre quis ser professora. Então, eu tive uma bagagem bem legal, porque o ensino médio de formação de professores, ele é um dos melhores cursos que eu já conheci na minha vida. E antigamente você podia sair desse ensino médio e lecionar até o 4º ano, que hoje é 5º ano. Então, a gente estava preparado para o mercado de trabalho. Então, isso me ajudou a entender o que a escola regular significa, como funciona, o que é uma educação infantil, o que são as séries iniciais, o segundo ciclo, de 6º ao 9º ano. Então, eu saí para a faculdade de música entendendo isso e podendo passar para a música, né, toda essa bagagem. Então, hoje eu entendo o que o educador musical tem que fazer dentro da escola regular. E sempre batalhei para que a música fosse uma disciplina dentro da escola regular, porque ela já tinha sido no passado. E naquele tempo que eu estava fazendo faculdade, muito tempo depois, ela saiu da grade curricular como disciplina, ela virou só conteúdo de artes. Em 71 ela saiu, em 1971 o ensino musical saiu da grade como disciplina música e entrou dentro da grade de artes visuais como conteúdo. E aí os professores de artes, eles gostam de dar desenho, de dar teatro, eles não gostam de ensinar música. Primeiro que eles não têm nem obrigação de saber música. Né? Eles dão uma pincelada em música na faculdade de artes. Aí o ensino de música decaiu, né? Ele só voltou a ser uma disciplina obrigatória em 2008. E dia 18 de agosto está fazendo aniversário de 14 anos que o ensino de música voltou para a sala de aula como uma disciplina obrigatória. Inclusive amanhã não, quarta-feira, dia 17, eu estou dando uma palestra sobre isso no Museu Villa-Lobos, que aqui no Rio de Janeiro tem o Museu Villa-Lobos, né, lá em Botafogo. Eu vou estar falando sobre isso, sobre esse livro aqui, Rafael, porque o Villa-Lobos foi o ícone, o maestro, né, Villa-Lobos, foi o ícone que trouxe a música para a escola. Foi ele que ajudou. A gente tem faculdade de música hoje graças ao Villa-Lobos. Todos vocês aí que estão assistindo agradeçam todos os dias pela vida desse grande músico, porque ele conseguiu convencer o presidente Vargas a colocar a disciplina de educação musical como disciplina obrigatória e, por conta disso, precisou de uma demanda incrível de professores. Então, lá na Rua das Marrecas, no centro do Rio de Janeiro, onde tem aquela nata da cultura aqui do Rio de Janeiro, Lapa, né? Aquela região ali, Cinelândia,
nasceu a Faculdade de Música, que hoje forma milhares de pessoas para o Rio e para o Brasil todo, né? A Faculdade Nacional de Música foi por causa do Villa-Lobos. E por causa dele, a gente tem formação, né, de terceiro grau em música, e ele que trouxe essa disciplina. Então, na quarta-feira agora, eu vou estar lá no museu falando sobre isso, sobre esse livro, né, que isso aqui é a 11ª edição desse livro, Educação Musical na Escola, e esse ano ele foi lançado pela editora Terra Bela. Não sei se meu editor está vendo a live, mas foi lançado pela Terra Bela, vou estar lá falando sobre isso. E outra coisa importante é que os educadores desconhecem essas leis. Então, infelizmente, em muitos lugares ainda, não se pratica a educação musical como disciplina. E eu me sinto assim na responsabilidade de estar falando sobre isso e ajudando os educadores musicais a entenderem a diferença da música da escola para a música de escola de música, que são outros trabalhos, são trabalhos totalmente diferentes. Né? Porque na escola de música a gente quer ser músico, na escola regular a gente entende a música culturalmente. É diferente, é igual geografia, ninguém vira geógrafo por estudar geografia. Né? E ninguém vira músico dentro da escola regular. Alguns professores de música pensam que é isso, porque na faculdade de música também não se fala nada sobre isso. Então eu tive a sorte, né, que deu origem à sua pergunta aí, de ser professora antes de ser musicista com formação, né? Então, eu sou uma professora, então eu tenho a visão da escola e a visão da música ao mesmo tempo. Aí eu consegui transformar isso para o educador musical, poder fazer um trabalho diferenciado e correto, né, assertivo. Tá certo. Dos dons artísticos que você tem, você diria que foi a música ou a escrita o primeiro que despertou? Ai, só faz pergunta difícil, Rafael. Bem, eu sempre achei, quando eu era mais nova, né, que essas coisas são talentos. Ah, você tem um talento de música, você tem um talento para escrever. Mas depois que eu fui estudando, entrando na parte científica, porque eu sou pesquisadora de cérebro e música, então hoje eu não acredito mais nada disso. Hoje eu entendo o que a ciência me ensinou, que nós temos habilidades que podem ser desenvolvidas ou não, depende do estímulo que você recebe. Se eu quisesse estudar música, né, como eu quis, e nunca ninguém tivesse me dado uma mãozinha, né, talvez eu tivesse passado a vida inteira sem estudar música. Então, às vezes, a criança, ela quer alguma coisa assim na área da arte, mas o pai e a mãe podam a criança dizendo que isso não vai levar a nada. Mesmo que a pessoa não vire um profissional de música, a música ajuda o cérebro, presta bem atenção nisso, pessoal da live, ajuda o cérebro a desenvolver. Então, a importância da música na vida de todas as pessoas é tamanha. Quando você estuda música, nem que seja um tempo, você adquire, você consegue ter sinapses, né? Você vai fazendo plasticidade no cérebro e vai aprendendo melhor outras coisas também, porque ele acende o seu cérebro todo estudar música, né? Então é muito, muito importante isso. A gente está promovendo esse estudo de música em qualquer lugar, né? Se eu tenho um filho, se eu tenho um amigo, se eu tenho um tio que gosta dessas coisas, eu devo incentivá-los, né? Ó, estuda assim, melhora assim, porque você vai ficar mais inteligente. Os músicos são mais inteligentes, você sabia disso? Olha que legal. Já ouvi falar que maestros, por exemplo, eles têm uma expectativa de vida muito maior do que outras pessoas até porque não é um trabalho muito fácil você ter que reger uma orquestra, né? Então, eu já vi muita questão até da saúde o física, maestro é o suprassumo da música, né? Porque o maestro ele tem que conhecer muito, ele tem que conhecer os instrumentos todos da orquestra, as tonalidades dos instrumentos da orquestra. Tem alguns até que sabem tocar aqueles instrumentos todos lá.
entendeu? Porque quando você rege, você tem que saber onde está o erro, né? Eu tinha uma professora de teoria na faculdade que ela tocava trompa. Ela era dos Estados Unidos, então ela já tocou na orquestra lá da cidade dela, dos Estados Unidos. E ela sempre contava para a gente que o maestro dela ouviu o dia que ela errou uma nota no meio da apresentação e olhou para ela lá regendo e fez assim. Ela sempre contava isso para a gente, de tanto que o maestro tem um ouvido bom, né? Mas é treino, é estudo, né? A música é algo que precisa de dedicação. Ninguém é músico do dia para a noite, né? Primeiro que o nosso cérebro só aprende por repetição, qualquer coisa. Se eu quero ser um bom escritor, eu preciso escrever todo dia. Se eu quero falar bem línguas, eu preciso treinar todo dia. Se eu quero tocar bem um instrumento, eu também preciso treinar todo dia. E para sempre, né? Tem que treinar até morrer, não é até se formar, como muitos pensam, né? Aí agora eu posso parar de estudar. Não, você vai estudar para sempre, até morrer. Porque senão a sua motricidade vai regredir, entende? Você pode falar de alguns dos neurocientistas que você estudou, que serviram como base até para a construção do seu método? Olha, posso sim, mas assim, são muitos, né? E eu continuo estudando, mas o que eu mais gosto é o David Lewis. David Lewis, procurem aí a biografia dele. Ele sempre fala no trabalho dele das possibilidades cerebrais e diferenças hemisferiais que você tem, né, de um lado e do outro do cérebro. Então, a gente nasce com potenciais, mas com uma inclinação para trabalhar mais com um lado do que com o outro. E isso, inclusive, é o fio condutor do meu trabalho, né? Entender por que algumas pessoas não gostam de teoria musical e algumas pessoas tocam de ouvido. Eu comecei toda a minha pesquisa para entender isso. Por que a pessoa toca piano sem estudar? E por que aquela que estuda não consegue improvisar? Né? Porque isso tem resposta científica, né? O lado direito ele é subjetivo, o lado esquerdo ele é lógico. Então a teoria musical é igual matemática. Então quem não gosta de matemática não vai gostar de teoria musical. Né? Tem que ficar contando um tempo em fração, que é muito difícil. Eu acho difícil até hoje, tem que treinar pra caramba, né? E a minha sorte é que eu sou muito perseverante, porque a maioria dos talentosos musicais não gostam de ler partitura. A maioria, você vai encontrar vários aí, né? E as pessoas subjetivas, elas improvisam, elas têm um ouvido mais apurado, mas você consegue equalizar isso com o treino. Nosso objetivo maior é equalizar isso, que os nossos alunos que têm dificuldade num dos pontos consigam se equilibrar nos dois pontos e ser bons nas duas coisas. Então, se o aluno tem mais dificuldade em solfejo, ele tem que estudar mais isso com o seu professor. Se ele tem mais dificuldade em leitura rítmica, ele tem que estudar mais isso, para a gente poder equilibrar, porque a música é uma linguagem. Lê, ouve e escreve, igual a língua portuguesa. Você pode ter mais dificuldade para ler ou mais dificuldade para falar a língua portuguesa. Né? Tem até um meme, não sei se você lembra disso, que a criancinha soletrava, né? S, H, A, P, O. Tá escrito shampoo. Né? Uhum. E ela falou outra coisa. Você lembra disso? Tinha um meme disso, né? E que nem ele olha assim, Nescau e Letode, porque está olhando a imagem, não está olhando o que está escrito, né? Só letra e na hora de falar, fala outra coisa. Porque a habilidade de falar também tem que ser treinada. As pessoas que sofrem de gagueira, por exemplo, por que acontece isso? Né? A habilidade de falar ela vai sendo treinada desde que a gente nasce. E tem pessoas que têm dificuldade na habilidade de falar. Então, elas gaguejam para formar a frase, mas quando elas decoram a frase, elas conseguem falar. Aí o terapeuta vai lá e ajuda nessa dificuldade e essa pessoa fica curada, porque tem jeito de resolver isso. Né? Então, a habilidade de falar é que a gente fala desde que nasce e esquece que isso é uma habilidade.
né? Tem outras pessoas que já gostam de falar em público, já é um outro nível dessa habilidade. Tem outras pessoas que não gostam de falar, aprenderam a falar, mas não gostam de falar. Não é verdade? Aprende a dirigir, mas não gosta de dirigir. Então, é tudo a mesma coisa, Rafael. Para fazer bem algo, tem que treinar. Sim. Entendeu? É isso aí. Tem uma vertente da psicologia que trabalha muito isso, que é a TCC, que é focada exatamente na relação cognitivo-comportamental e na forma que nós interpretamos o meio ambiente. Então, essa é uma teoria, essa é uma vertente psicológica muito boa até para trabalhar essa questão que você acabou de mencionar. Agora, Verdade. vamos aproveitar e tocar um pouco na questão da escrita em si. Você poderia falar como foi que iniciou os seus primeiros manuscritos de um dos seus primeiros livros publicados? Como foi Ah, a você tinha construção? perguntado isso no início, eu esqueci de responder. Eu fui falando. Verdade, ó. Desde criança, desde muito pequena, porque eu escrevo há muito, eu sei escrever há muitos anos, né? Sempre escrevi. Eu nunca tive um processo assim, começa por aqui, começa por ali. As coisas na minha cabeça, elas vêm prontas. É uma coisa esquisita isso. Por exemplo, eu tenho um livro, ele não está aqui, ele tá esgotado. Não sei onde está o meu, só tem um. Que chama Cristina. Hoje ele tem outro nome, Cristina no Cerrado. Eu gosto muito de escrever poesia. Então, eu fiz várias histórias, todas em poesia. Chamo conto poético, né? E o conto poético, ele vai contando toda a história, páginas e páginas, todas com rimas. Eu gosto muito desse tipo de escrita. Deixa eu ver se tem uma aqui que é assim. A Então, Camões, né? Ele fazia isso, né? tá vendo aqui? Aqui tem 3 parágrafos grandes, uma página só. Esse livro aqui de poesia, ele é um conto poético, ele é todo assim. E esse livro da Cristina, quando alguém pergunta assim para mim, o que faz você escrever, né? Eu falo que os personagens conversam comigo e pedem assim, escreve a minha história, né? Eu lembro que eu estava indo dar uma aula e eu tinha que atravessar a rua e eu não conseguia atravessar a rua porque eu tinha que escrever a história da Cristina. E eu parei, fui num lugar, assim, num barzinho, peguei um guardanapo, eu sempre estou com uma caneta, mas eu não estava com papel nesse dia. E sentei e fiquei escrevendo, 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 escrevendo. Eu escrevi umas 20 guardanapos ali, porque eu estava com medo de esquecer. E fui dar minha aula. Quando eu voltei, eu passei a limpo no computador, digitei, deu um livro grossão. E esse livro eu ganhei até um prêmio com esse livro. Os 10 melhores livros de escritores cariocas. Ele está na Simpro Rio, que é o site dos professores, é o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, Simpro Rio. E outras vezes também, quando eu escrevo, por exemplo, eu dou muitos cursos, né? E os cursos, eles viram livros. Então, eu olho assim, o índice na minha cabeça, faço 20 capítulos na minha cabeça, escrevo o sumário, e toda vez que eu sento, eu escrevo aquele capítulo inteiro, às vezes 3, 4 capítulos. Isso acontece comigo, eu não sei explicar como acontece, mas acontece. Eu tenho muita coisa aqui na minha cabeça guardada que eu não tive tempo de digitar, né? Porque se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro só escrevendo, 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 escrevendo todas as histórias que tem na minha cabeça, todas as partituras que tem na minha cabeça, mas eu não dou conta de tanta coisa que tem na minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu já desisti. Você tem alguma técnica que você utiliza para organizar essas ideias, algum tipo de Tenho, estratégia? Todos os seus tenho projetos. sim. Você vai rir agora. Tenho sim. Olha o que acontece. Eu sou um caso de estudo da NASA, né? O pessoal vai ficar assustado comigo. É, uma das características do lado direito do cérebro é que a pessoa não é organizada, né? Ah, Muitos músicos, muitos artistas se perdem pelo meio do caminho por causa da lógica. Eles não possuem a lógica. Eu sou uma artista, então eu também não possuo a lógica, mas eu resolvi que essa coisa não ia me derrubar. Teve um momento na minha vida, talvez porque eu estudo muito sobre isso, né? Eu falei assim, não,
Eu não vou ser essa musicista desorganizada, que não chega na hora, que não cumpre compromisso. Ah, vou tocar lá para você e não vai, sabe? Tem muito músico assim, infelizmente. Mas eu até entendo eles, né? Porque a pessoa que não tem lógica, ela não consegue entender como a vida funciona. Tudo na vida é lógica e tudo na vida é decisão. Você decide se atravessa a rua, se você fica, se você levanta ou se você deita. Tudo é decisão. E para a gente poder decidir, nós temos que ter uma coisinha chamada disciplina. E a disciplina, ela é muito vista como uma vilã. Ai, você é muito disciplinado, você é chato. Não. Tem gente que vive em cima da motivação. Né? Ah, vou fazer isso que eu estou com maior vontade de escrever 20 páginas. Não, eu vou escrever, Rafael, se eu tiver com vontade, se eu não tiver com vontade. Porque a disciplina é você fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo se você não tiver vontade. No dia que eu entendi isso, nossa, eu rendi. Eu rendi muito. É que não dá para vocês verem, mas aqui eu estou com um mural que a minha parede nem precisa de quadro. Ela é a parede, já é o quadro, até o chão de papel, que eu escrevo assim, tudo que eu vou fazer. À noite eu escrevo para o outro dia, porque é bom você descarregar no papel as suas ansiedades do outro dia. Isso também é uma técnica, né? Você não fica dormindo pensando no que você vai fazer. Você escreve as 5 principais coisas que você tem que fazer amanhã antes de dormir. Só que os meus 5 principais coisas são 60 coisas. Eu faço umas 60 coisas. Porque assim, eu tenho que gerir, eu tenho que escrever, eu tenho que coordenar pessoas, eu tenho que gravar a aula, eu tenho que sugerir as ilustrações, porque a gente faz curso o dia inteiro aqui, né? Ó, desenha isso, ó, você faz isso aqui, ó, nessa parte aqui, e aí eu tenho que parar tudo, responder pergunta de aluno, né? Porque as pessoas ficam perguntando as coisas. Então, eu faço tudo isso ao mesmo tempo. E como eu trabalho em casa ultimamente, antes não, né? Mas depois da pandemia passei a trabalhar em casa. Então, eu paro, vou fazer comida, vou varrer uma casa, vou fazer alguma coisa também da minha vida normal, né? Se eu posso chamar minha vida de normal. E passei a acordar mais cedo, porque eu também precisava de uma coisa, chama-se pensar em mim. Eu também não pensava em mim, pensava só nos outros e no trabalho. Então, eu tenho uma rotina de pensar em mim, o que eu posso fazer para mim. Eu faço meditação. A meditação, ela é controle da respiração durante um tempinho, né? Meditação não é ficar fazendo, não é nada disso. Meditação é você pensar na sua respiração. Isso acalma a sua mente. Então, eu sempre começo o dia fazendo isso. Depois eu vou pegar meu papel. E para fazer isso eu tenho que acordar mais cedo. Porque quando dá 9 horas, o mundo já está borbulhando. Então eu tenho que fazer isso antes do mundo acordar. Eu acordo 4 horas. Já acordei 3, mas eu me dei mais 1 hora para dormir. E eu durmo muito tarde. Eu já dormi mais cedo, mas ultimamente eu tenho pouco sono. Cada vez mais eu tenho pouco sono. A gente vai ficando velho, vai perdendo o sono, né? Mas eu me sinto bem, eu não me sinto assim, tô cansada, que eu não dormi, eu não me sinto assim. Eu acho que é da pessoa, entendeu? Tem gente que se tivesse a vida que eu tenho, já tinha morrido há muito tempo. Mas eu não. Eu falo assim, eu preciso fazer as coisas para o futuro, né? As pessoas aí vão ser abençoadas com as minhas ideias, porque eu sempre falo isso para meus alunos, quem está aqui sabe disso, né? Que eu falo sempre para os meus alunos que são professores, aprendam o máximo e dividam com outras pessoas, para a gente levar para frente tudo isso que a gente está aprendendo. Eu não aprendo só para mim. Né? Agora mesmo estou com um projeto paralelo que não tem nada a ver com música e nada a ver com educação, nada a ver com nada disso. Vou contar aqui de primeira mão para você. Eu estou escrevendo um livro sobre a menopausa, que eu senti no meu coração de ajudar as mulheres que não sabem nada sobre isso e que sofrem com isso e que não sabem nada sobre isso. Eu fico assim, gente, como a minha mãe passou por isso sem saber disso? Como a minha avó passou por isso sem saber disso? Como as pessoas antes, né? Como as mulheres sofrem e não sabem nada sobre isso, e os maridos delas também não sabem, e os companheiros também não sabem. E, por conta disso, eu até estou entrando na faculdade de nutrição,
porque eu quero saber falar da alimentação correta para essa faixa etária. Então, eu vou mergulhar aí num novo leque de coisas, que eu não sei nem que horas eu vou fazer isso, mas o livro já está pronto, eu já fiz todos os títulos dos capítulos, já fiz todos. Você não tem noção de quanta coisa legal vai sair. De repente a gente lança aí no teu canal aí do Instagram essa Posso fazer novidade. Eu tenho uma bênção isso aí. eu fiquei aqui refletindo sobre o que você falou, a respeito dessa combinação entre as suas paixões e as suas obrigações, né? De uma certa forma, hoje você é empreendedora e ainda assim você exerce a vocação, o talento que você tem. Aí eu fiquei aqui pensando, isso de alguma forma já afetou a sua relação familiar, a sua vida pessoal? Já aconteceu alguma coisa de... Essa sobrecarga já afetou a sua vida fora do ambiente do trabalho? Outra pergunta ótima. Você está ganhando aí de perguntas ótimas. Bem, eu não tenho pessoas para eu brigar, porque a minha família inteira são 3 pessoas, a minha família inteira. Então eu acho que é uma sorte que eu tenho e Deus sabe de tudo, né? Outras pessoas estariam aí chorando, ai, mas não tenho mãe, ai, não tenho pai, ai, não tenho avó, não tenho tio, não tenho primo. Eu estou dando graças a Deus que no momento que eu vivo, eu só tenho meus 2 filhos e eu. Então a gente trabalha junto, a gente tem uma vida louca juntos, e se a gente quiser também se divertir, a gente para tudo e se diverte, porque trabalhar em casa tem muitas vantagens, tem desvantagens também. Mas se você for disciplinado, você consegue administrar tudo, entendeu? Então a gente é muito amigo e cada um trabalha numa área que tem a ver com isso. Eu tenho um filho que é designer gráfico, eu tenho um filho que é ilustrador, e tem eu que sou o cérebro, né? Vamos dizer assim. Eu sou aquele ratinho, o cérebro. Já viu esse Sim, desenho? já. Cérebro. Então a gente divide as tarefas. Eu já tive secretária do lar, não tenho mais, porque a gente chegou à conclusão que se a gente dividisse as tarefas, a gente conseguiria dar conta, né? E a gente, não sei como, mas Deus ajuda a gente a dar conta. Porque eu também sou super perfeccionista, eu gosto tudo bonito, tudo arrumado, né? Você não aguentaria viver na minha casa um dia, porque eu ia falar assim, ó, isso aqui está fora do lugar. Eu fiquei assim por conta de tanto ser disciplinada, porque eu não era assim, tá? Eu não era. Mas hoje em dia eu fico assim, ó, isso aqui está fora do lugar, tem que botar. E depois eu entendi, que, ouvindo tantas pessoas dessas áreas de organização, que eu também curto muito conhecer, eu descobri que todas as características que eles mandam as pessoas ter, eu já tenho. Por exemplo, eu tenho uma teoria na minha cabeça que ajuda muito dentro de casa, vocês que estão aí ouvindo. Você não tem bagunça se você tem lugar para tudo. Você não tem bagunça se você tem lugar para tudo. Outra coisa que manda na minha vida, só tenho o que eu preciso. Eu já tive coisa que eu não sei onde está, o quarto da bagunça. As pessoas têm orgulho de falar, né? Ah, que aqui não mexe isso aqui não, que aqui é o quarto da bagunça. Não, na minha casa não tem quarto da bagunça. Na minha casa não tem roupa que eu não uso. Na minha casa não tem lençol, toalha, nada que eu não uso. Se eu preciso de 6 garfos, eu tenho 6 garfos. Eu não tenho 7, entendeu? Se eu tenho milhões de jogos educativos para usar, eu sei onde está todos, porque estão rotulados. Se eu preciso de um documento, ele tem uma pasta de documentos. Então, eu sou capaz de achar qualquer coisa no escuro, entendeu? E Sim. eu tenho cada vez menos coisas. Toda vez que eu me mudo de casa, que eu já morei em muitos lugares do Brasil, eu vou doando coisas. Hoje em dia, eu tenho um guarda-roupa pequeno, eu já tive um closet lotado de roupas até o teto. Hoje em dia, eu tenho um guarda-roupa pequeno, que está um lado só ocupado. Pasmem. Se eu tiver que me arrumar, em 3 segundos eu estou pronta. Eu fico horrorizada que essas pessoas ficam 1 hora no banheiro, 3 dias pensando na roupa que vai usar. Não, minha roupa tá tudo passada. Se eu precisar pegar, tá tudo pronta. Entendeu? Então eu sou assim. Algumas pessoas vão achar que eu sou louca, né? Mas eu sou muito feliz É, assim, por Esse cada é um dia dos mais gostoso. Esse é o princípio do minimalismo. É aquelas pessoas que só têm, no caso, o necessário para sobreviver. É uma pessoa minimalista. Mas é engraçado, muito do que você fala também me lembra a filosofia estoica, que é exatamente esse conceito de que
todo mundo tem um dom, né? Alguns aprendem a utilizar esse dom, outros não. Isso pode estar relacionado com as condições do ambiente. Mas o engraçado é que, pelo que você me contou, a tua relação não te deixou organizar. A sua relação familiar não contribuiu para você se tornar organizada. Isso já é o que é inerente, é o que vem de você, correto? Ó, eu vou dizer uma coisa. Tudo que eu sou, eu imagino assim que foi Deus que me inspirou, porque eu não tive isso na minha infância. Tem muitas coisas que eu tenho da minha família. Por exemplo, eu tenho valores, né? Do certo e errado. Eu agradeço muito a meus avós que me incentivaram muito, me ajudaram a estudar em escolas boas, porque mesmo a gente sendo pobres, eles falavam assim, não, você vai estudar na melhor escola. E eles faziam um sacrifício para me ajudar. Vai estudar violão, vou te dar o melhor violão. Então, essas coisas assim, eu tive, sabe? Eu agradeço muito meus avós, praticamente meus avós que me criaram. Mas as outras coisas foi aprendendo com erros e acertos. E eu fiz esse livro aqui, não sei se você conhece esse livro, que é Crescendo por Dentro. Sim, Esse que até livro, o seu curso também, né? Você tem um curso para o seu... esse livro eu conto sobre tudo isso, né? A gente ser a nossa melhor versão. Hoje eu Uhum. entendo isso. Se conhecer, autoconhecimento, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que está ruim em mim, o que que eu posso melhorar. Então eu comecei a me questionar, comecei a tentar aprender e paralelo à minha carreira, né, que eu sou uma educadora musical, eu fiz esse livro e esse livro está abençoando muitas pessoas, porque eu resolvi que esse livro seria um presente para as pessoas. Então, eu não posso dar esse livro porque tem um custo, né, para fazer e tal, mas eu dou o curso desse livro, que é quase a mesma coisa, né? Você pode ouvir tudo que tem no livro assistindo aulas gratuitas. Tem 25 aulas nesse livro e eu já estou fazendo dois. O 2 é Crescendo por Dentro dos Sentimentos. Como administrar os seus sentimentos. Porque os sentimentos estão aí para a gente sentir. Só que a gente precisa ter autocontrole, né? E como é que a gente tem autocontrole? Se conhecendo, crescendo como pessoa. Né? Então, tem o 1 e tem o 2. Tem muita gente aí que tem. Eu estou vendo o pessoal. Gente, eu não estou mandando beijo para vocês porque eu não enxergo nada, mas eu estou vendo aqui que tem. Já tem alguns. Eu Vai vou falando o aproveitar nome das pessoas aí, Samuel. a aba aqui dos Miriam, Maurício, Albânia, Ju, Ana Fernandes, Vanessa, fala mais. tem aqui Ju, Miriam, Albânia. Vamos aproveitar agora e ler todos os os meus 5 comentários, fãs estão aí. ver as perguntas que alguns deles fizeram. Eu vou até deixar aqui a primeira que foi separada, foi Você perguntou alguma coisa? se vai ter algum livro de culinária. A pergunta veio de Maurício Alves. Vai sim, vai sim. No livro da menopausa, a parte 2 é culinária fitness. Vou ensinar a fazer comida que saudável, porque eu amo cozinhar. Ainda tem isso aí, essa faceta na minha vida. Eu largaria tudo hoje para ser MasterChef. Sério, amo. Já vi todos os programas do MasterChef, todos os países. Já vi, aprendo muito com os programas. Ultimamente eu não tenho visto, na pandemia eu parei de assistir porque eu não tive mais tempo de assistir televisão. Eu nem ligo a televisão em casa, nem lembro que existe televisão na minha casa. Tem, mas não vejo. Mas antes eu assistia MasterChef e CSI. São duas coisas que eu amo ver. CSI por causa da ciência de descobrir as coisas. Eu amo, eu esqueço que eles são policiais. Eu lembro que eles são forenses, né? Que são pessoas que tentam descobrir soluções. Eu acho isso incrível nos forenses. Uma profissão que eu admiro demais. E os cozinheiros, porque eu considero a comida uma arte. Né? Eu tenho muito prazer em cozinhar. E se você olhar meus stories, está cheio de coisa lá de cozinha, porque eu posto as mesas que eu faço, as comidas que eu faço. Eu gosto. Eu posso dizer que isso é um hobby, né? Eu poderia até ser uma chefe, mas eu não tenho muito tempo para fazer isso, né? Então eu fico sonhando, mas a nutrição é uma faculdade que eu vou começar a fazer agora em fevereiro, né? Começa as aulas.
porque eu gosto muito de entender o que o alimento pode fazer na minha vida. Isso eu leio muito sobre isso há muitos anos, né? Mas eu não tenho a certificação sobre isso. Então, eu vou juntar o que eu sei com a certificação agora, fazendo uma faculdade de nutrição. Isso é uma novidade, ninguém sabia disso. E por conta disso, eu vou botar receitas no livro, que eu desenvolvi várias receitas que eu tenho aprendido para me cuidar na menopausa, né, para melhorar minha performance toda, em vários sentidos, e eu descobri várias coisas importantíssimas que eu quero dividir com as mulheres e com os homens, porque os companheiros precisam saber de tudo que elas passam, e eu quero assinar essas receitas. Então, eu vou entrar nesse curso para eu poder assinar as receitas, entendeu? É Você isso. falou que gosta de assistir CSI, então eu me lembrei muito dos gêneros literários, né, mais voltados para a parte detetivesca, como o Sir Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes. Aí eu fiquei até com essa curiosidade. Você tem algum tipo de gênero literário preferido ou não é algo que seja muito, assim, Eu vou te dizer uma coisa. Eu não gosto de ler coisa policial, não gosto. Eu gosto de ver o CSI, mas não gosto de ler policial. Eu leio muito poesia, porque eu gosto muito de Cecília Meirelles. Eu amo, né? Esse pessoal poesia mais acadêmica, é o que eu mais gosto de ler, entendeu? Até por conta disso que hoje eu sou uma acadêmica. Foi assim uma coisa mágica que aconteceu na minha vida. Eu não sei se você ia perguntar sobre isso, estou me adiantando aqui, porque eu gosto muito de uma poetisa chamada Flor Bela Espanca. Você já ouviu falar nela? Ela é portuguesa. Ela é portuguesa. E a vida pessoal dela teve um drama incrível, que ela se apaixonou por um homem, ele também por ela, e depois que eles se relacionaram muito tempo, ela descobriu que ele era irmão dela. E não é fake, é uma história verídica. Isso é horrível, né? É assim, uma coisa horrível que pode acontecer na vida sentimental de alguém, né? Em todos os sentidos. E ela ficou arrasada e acabou com a vida dela isso aí. Mas ela escreveu tantas coisas lindas na época que ela estava enamorada, que até o Fagner gravou uma música com a letra de Flor Bela Espanca, que fala assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Já ouviu essa música do Fagner? Então, a letra é do Flor Bela Espanca. Fagner não é do teu tempo, né? Mas talvez você tenha conhecido. É assim, ó. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não sabe essa música? Depois você procura lá. E aí eu fui na Academia de Letras, perto, assim, lá na Cinelândia tem a Confederação das Academias de Letras do Brasil. E lá você pode assistir as reuniões. Aí eu escolhi uma academia e fui assistir. Por quê? Nessa academia tem uma palestra sobre Flor Bela Espanca. A autora dessa academia, ela era mestre em Flor Bela Espanca. Olha isso, hein? E eu fui lá porque eu queria saber mais sobre a vida dela. E quando eu cheguei lá, eu sempre ando com meu portfólio, com meus livros na bolsa, eu sempre ando com tudo, eu ando preparada para qualquer negócio. E quando eu cheguei lá só tem pessoas assim de muita idade, né? Os acadêmicos geralmente são de 70 para cima, escritores e tal. E só estava eu lá, né? Não tão velha, né? E alguém me perguntou, você é a repórter que vai entrevistar hoje a autora? Eu falei, não, eu sou uma fã de Flor Bela Espanca, eu sou escritora também, mas vim aqui só para participar. E aí eu estava conversando com o presidente geral da Confederação do Brasil das Academias de Letras. Eu não sabia quem ele era. E ele conversando comigo, ele descobriu que eu era escritora, viu meus livros, e ele falou, você não gostaria de ser acadêmica? Eu falei, mas isso não é para mim, né? Quem dera eu ser acadêmica de uma academia, verdade, de confederação brasileira, porque tem muitas aí que são, né, mais ou menos, mas de verdade, de confederação, quem sou eu para isso? Eu falei assim para ele, né?
Ele falou assim, então agora você vai ser, porque você está convidado a enviar o seu currículo de títulos. Para entrar na Academia de Letras, você tem que ter um currículo de títulos. Títulos é o que você já fez, o que você já escreveu, né? E aí eu fiquei tão contente, uma chance, né, apareceu. E eu fui para casa, conversei com uma amiga minha que entendia bastante de informática, porque isso aí já fazem muitos anos, eu nem tinha computador. E ela fez o meu portfólio. E eu levei. E a Academia Guanabarina, que é a segunda mais importante do Rio de Janeiro, depois da Carioca, eles fizeram lá a reunião deles e eles só aceitam por aclamação, né? Você tem que ser 50 votos. E eu fui eleita por aclamação, me convidaram para fazer o meu discurso e receber a medalha, aquela coisa toda lá, né? Eu quase morri do coração, mas aconteceu comigo. E eles falaram, só tem a cadeira que está desocupada, a cadeira 39, ela nunca foi ocupada depois da morte do antecessor, porque não encontramos ninguém que merecesse essa cadeira. Mas você merece a cadeira de Monteiro Lobato. Porque você escreve para crianças e para adultos. Você parece um pouco com ele, porque ele era um cara empreendedor, muito empreendedor. E aí eu tive que estudar sobre a vida dele para poder falar sobre ele no meu discurso. E eu descobri milhões de coisas interessantíssimas do Monteiro Lobato. Uma delas é que ele mesmo se descobriu, né? Que nem eu. Eu não esperei ninguém me descobrir. Eu escrevi meu livro e publiquei. Num tempo que ninguém publicava sozinho nada. E depois as editoras ficaram correndo atrás de mim. Você que publicou aquele livro que vende pra caramba? Eu falei, agora eu escrevo para Vitale, que é a maior editora de música do Brasil. Do Brasil e outros países também, né? Que eles são internacionais. Escrevo para várias editoras, entendeu? Mas por quê? Porque um dia eu mesma me dei valor. E o Monteiro Lobato fez isso. Ah, ninguém quer publicar meu livro? Você sabia que ninguém queria publicar o livro dele? Ele pegou e abriu uma editora. Eu acho isso muito engraçado, porque um cara que escreveu 60 milhões de livros, né, que vendeu 60 milhões de livros, não tinha uma editora que queria ele, nem uma academia de letras que queria ele. A Academia Brasileira de Letras não aceitava ele. Entendeu? Então, hoje, ele é uma cadeira dentro de uma academia de letras. Então, eu tenho orgulho de estar ali, entendeu? Porque, assim, foi um presente que a vida me deu, né? De tanta batalha, de tanta coisa assim que eu passei, e eu tive esse presente de estar nessa academia de letras. Estou concorrendo em outra agora, vamos ver se eu consigo. Você também é colunista de algumas revistas bem renomadas, né? Algumas até internacionais. Quais são as colunas que você costuma escrever nessas revistas? Os tópicos? Bem, eu escrevi para a revista de pedagogia, mas foi só alguns artigos avulsos. Aqui eu escrevo sempre, todo mês, é o World Book Review, que o editor-chefe é o Rafael. Talvez você conheça, é o Rafael, né? E eu escrevo, nesse ano, a coluna que eu estou escrevendo chama-se Mulheres que Mudaram o Mundo. Então, cada mês eu escolho uma mulher que mudou o mundo com a sua arte, ou com o seu livro, ou com a sua vida, ou lutando por um ideal, e escrevo um texto sobre essas pessoas. Aí já estamos aí em agosto, a gente começou em dezembro com essa coluna. Começamos antes, mas com esse título, com essa proposta, foi em dezembro. E está sendo um sucesso, né? Porque a gente tem a oportunidade de dividir com as pessoas as mulheres que estão mudando o mundo. Uma das que eu falei foi a mulher que descobriu, agora esqueci o nome técnico que dá, mas ela mapeou o vírus, o coronavírus. Ela mapeou o coronavírus e, tipo assim, 40 dias ela conseguiu resolver o problema da humanidade toda, porque ela conseguiu, através do mapeamento, facilitar o estudo
da vacina, né? Coisa que a Itália estava há 3 meses tentando, não tinha conseguido. Eu falei sobre ela, entrei em contato com ela foi super bacana, ela respondeu, e falei sobre outras. A última que eu falei foi a Antônia Brico, que foi a primeira maestra do mundo a reger uma orquestra. É muito legal, muito legal. Aí vocês podem ver lá no site da revista, né? A revista é gratuita, pode procurar na minha bio, clica que vai para lá. Está escrito World Book Review. É uma curiosidade, a respeito do seu nome, é de descendência italiana, é isso? É. Seu sobrenome Pacelli, é italiano. Pacelli significa paz. Você já fez Pace. alguma pesquisa sobre a sua árvore genealógica? Já... No momento, eu estou fazendo. No momento. É que não é muito barato isso, entendeu? Mas nas próximas entrevistas, talvez eu já te dê uma resposta. Hoje tem muita possibilidade de fazer o teste, né? No caso de ancestralidade, que assim já dá para ter É isso aí mesmo. É isso aí é, mesmo que eu estou fazendo. sim, eu abri aqui a aba para ver se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Maria, mas por enquanto está tudo sossegado. Eu queria saber se você poderíamos ficar só mais uns 10 minutinhos antes de encerrar a live, tá bom para você? Tá, pode falar. Pronto, então vamos lá. Sim, eu também. Você falou já de alguns autores que foram muito importantes para a sua formação. Você citou a Cecília Meirelles, né, na questão da poesia, o próprio Monteiro Lobato e por aí vai. Agora, eu tenho uma curiosidade com relação ao cinema. Você tem alguns diretores da parte cinematográfica que você admira o trabalho deles? Olha, não fala de cinema, não, que eu vou ficar o dia inteiro aqui. Eu sou cinéfila, né? Eu até comprei um dicionário sobre os principais atores, porque eu quero estudar a vida de todos que eu amo e saber um pouquinho dos outros, né? Eu gosto do Tarantino, eu gosto bastante de alguns roteiristas, mas o que me encanta assim no cinema, na verdade, não é nem a história, é o todo. É aquilo, o making of, entendeu? Eu fico curtindo quando eu vejo uma cena, eu falo assim, nossa, isso deu um trabalho para fazer. Olha isso, eu fico vendo o filme ou a série, pensando o tempo todo nessa visão, né? O que está por trás daquilo ali. Então, tem vezes que as pessoas veem um filme, ai, que filme horrível, não sei como é que você gostou disso, ou vê a série, essa série é horrorosa. Eu já vejo diferente. Olha só como que o ator conseguiu interpretar esse papel. Aqueles atores que ficam, né, cheios de pontinhos de luz, não estou falando com ninguém, mas daqui a pouco você vai ver no cinema, ele é um dragão. Né? Eu acho isso sensacional, eu valorizo muito a maquiadora, a cenografia, o roteirista, porque o roteirista ele tem que escrever até os momentos de silêncio. As pessoas pensam que é fácil ser roteirista. Né? Quando você caminha numa cena e tem uma lata de lixo, tem sacos daquele lado, tem um poste, tudo isso está escrito. Tudo está escrito. E o roteirista que tem que ter esse trabalho de encaixar uma cena na outra, das cenas de silêncio, tudo isso, porque o roteirista pega o livro e transforma aquilo para cinema. Isso é muito difícil. Muito difícil. Não é à toa que o povo está podre de rico, porque é um trabalho danado. Você vê 10 capítulos de uma série em 4 horas, eles levaram 4 anos para fazer. Né? Isso me chama muita atenção, entendeu? Eu só não gosto de filme de terror, eu não gosto. Eu não gosto de nada que possa acontecer e lembrar de coisas ruins, porque assim, eu seleciono as coisas que eu vejo porque eu sei que a mente tem muito poder. Então eu não invisto em filmes que vão me trazer sentimentos de medo, dessa coisa do homem, né? O homem falho que mata, o homem falho que despreza, essas coisas assim de desgraça eu não vejo, nem de terror. Eu me poupo disso.
né? Não é que eu sou alienada e não sei o que está acontecendo, mas eu procuro ter a mente sempre alimentada por coisas boas, entendeu? Isso aí é uma coisa também, é um princípio da minha vida. Gosto de botar coisas boas na minha vida. E se alguma filme, alguma série tiver alguma coisa que não é muito boa, assim, ocasionalmente, aí a gente vai e abstrai e vê o que foi de melhor naquilo ali, entendeu? E é isso, Você cinema para mim. já trabalhou na construção de algum roteiro ou alguma parte voltada para dramaturgia, peças de teatro? Você já... Porque muito do que você tem é muito útil também para trazer para o teatro, a música, né? A coreografia, tudo isso. Claro, claro que sim. Já trabalhei na televisão, já trabalhei fazendo roteiro de programas de televisão. O livro da Marili, ele já foi diversas vezes peça de teatro. E esse aqui, eu estou fazendo um roteiro dele para uma comédia. Nós vamos falar das 20 sabotagens que o ser humano faz com 20 personagens diferentes e vai ser muito engraçado. Vai ser estrelado aí por umas pessoas muito legais, são novos atores de uma nova geração. Eu descobri esse pessoal lá no Miguel Falabella, num teatro chamado aqui no Rio, Miguel Falabella. Não sei até se elas estão assistindo, mas eu tenho uma amiga que tem muitos anos que é atriz, ela é ótima e a gente chamou para ela fazer o papel principal desse livro. Em breve vocês vão ver aí. A peça chama A Sabotadora. É a que faz todas essas sabotagens aqui, mas vai ser uma comédia, entendeu? Porque a gente tem que achar graça dos nossos erros. Antes de nos autopunir, a gente tem que rir dos nossos erros para poder depois refazer melhor, né? As nossas coisas, a nossa vida melhorar. Primeiro a gente tem que se aceitar e rir dos nossos erros. Então eu achei que seria um bom tom o Crescendo por Dentro virar uma comédia, entendeu? Dos trabalhos que você já publicou, qual deles você diria que foi o mais desafiador de ser feito, ou que exigiu muito do seu tempo a construção desse projeto, dessa obra? Samuel, pega lá aquele livro grossão assim de corte. Olha, é engraçado que ele trouxe esse livro. Eu falei, não, não vai precisar desse livro, não. Agora ele está rindo de mim. Precisei. Na pandemia, aconteceu uma coisa muito interessante com todos, né? Tivemos que nos reinventar. E eu pensei assim, o que eu posso fazer para ajudar os educadores que trabalham agora online? Porque você já pensou, Rafael, você está dando aula para as criancinhas lá na educação infantil, de educação musical, aí depois você fala assim, agora façam um exercício, a tia está aqui, tá bom? Agora eu vou preencher a agenda de vocês. Aí, de repente, na pandemia, você teve que ficar 40 minutos olhando para o seu aluno sem ter tempo de fazerem dever, para você dar uma relaxada, né? Sem ter tempo de fazer a agenda na frente do aluno. Tudo mudou e você tem que ter assunto durante 40 minutos. Você imagina o pânico e o problema sério que esses educadores passaram na pandemia. Eu fico passando mal só de pensar numa professora que teve que alfabetizar por vídeo, sendo que isso daí não era nem bem visto. Ah, você estuda online não aprende nada. As pessoas achavam isso antigamente, né? Antigamente nada, um passado bem curto. Ah, você faz faculdade EAD? Nossa, aprende alguma coisa? Hoje a gente sabe que aprende e muito. Só que tem que se preparar muito mais. E a pessoa que não sabe falar na câmera? Entendeu? Então eu falei assim, o que eu vou fazer para ajudar esses professores e também para eu ter uma nova fonte de renda, né? Então eu pensei, eu vou fazer o que eles não têm como fazer. Eu vou fazer planejamentos prontos para eles pegarem e darem a aula. Aí eu fiz uma coleção, eu fico até cansada de pensar que eu fiz isso, eu não acredito que eu fiz isso. Eu falei assim, quantas aulas nós temos por ano? Ah, na educação infantil são 4 turmas, maternal 1, maternal 2, pré 1, pré 2, são 144 aulas por ano.
Cada turma tem 36 aulas por ano. Até parece pouco, né? Uma vez por semana, dá 36 aulas por ano, 4 turmas, 144 aulas por ano. Eu vou fazer um livro, 144 planejamentos de educação musical para educação infantil. E aí eu fiz o livro dessa grossura. E aí, esse livro tem músicas, 144 músicas. Eu fiz 144 partituras diferentes, inéditas, para essas pessoas darem aula. Aí eles falaram assim, você não pode fazer para séries iniciais, porque séries iniciais a gente não sabe o que vai fazer agora. Aulas de música para séries iniciais? Posso. Aí eu fiz 180 planejamentos de educação musical para séries iniciais, do 1º ao 5º ano. Olha aqui. Nossa. Levou quanto tempo para fazer esse trabalho? Um mês. Um mês. Um mês. Eu fiz esse e fiz o livro de partituras. Tem 180 partituras. E fiz o livro de festas escolares. Então, esse livro são 3. Todos 3 dessa grossura. Esse foi um mês. Educação infantil também foi um mês. Aí eu falei, agora eu vou fazer do berçário, porque a creche foi pior ainda. As crianças de creche têm aula de música. Berçário 1, 4 meses a 1 ano, e berçário 2, 1 ano a 2 anos. Aí eu fiz 72 planejamentos. E como esse era menor, eu consegui também fazer os playbacks das 72 partituras. E fiz 2 oficinas, bebê cozinheiro, bebê marinheiro, e fiz 18 músicas de rotina, porque os bebês têm uma rotina muito acirrada. Então, eu fiz músicas para todos os momentos da rotina do berçário. Hora de comer, hora de trocar fralda, tudo eu fiz. E fiz também um outro, 26 músicas de rotina para educação infantil. E eu passei o ano de 2020 trabalhando com isso. Foi a salvação da minha vida. Mas deu muito trabalho, muito trabalho. Eu não dormi, eu acho que eu não dormi nem um dia. O Centro Cultural Maria Pacelli, ele foi fundado quando? Quando você começou o Centro Cultural? 1992. Você nem era nascido? Eu nasci nesse ano. Parabéns! Ai, que legal. Já, é uma longa jornada, de fato. Então você fez 34 agora? Fiz 30 em fevereiro. Aí. 30, verdade. 92, 2022. Isso aí. E ao longo dessa trajetória, tanto como professora, como empreendedora, como escritora, qual diria que foi a lição que você mais aprendeu, que você mais carregou durante todo esse tempo? A lição que você tem adquirido com tudo isso? Eu acho que foram muitas, né? E aprendo o tempo todo, até hoje. Mas a que eu mais entendi é que você tem sucesso se você ama o que você faz e se você faz bem o que você faz, seja o que for, né? Você quer ser um grande músico, ame ser um grande músico e saiba o que é ser um grande músico. Se você quer ser um grande escritor, ame ser um grande escritor e saiba o que é ser um grande escritor. Porque as pessoas elas querem ser um músico de meia tigela, um médico de meia tigela, um advogado de meia tigela, um escritor de meia tigela. Isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. Não, eu tenho que fazer o meu melhor, entendeu? Não, dane-se quem não faz, eu faço. Mas ninguém faz isso. O problema da pessoa que não faz isso, porque eu faço primeiro para mim, né? Eu faço para mim, vou fazer isso aqui bonito para mim, para eu ficar feliz, porque eu gosto, porque eu achei legal, né? Se a ilustração não tá boa, vou mudar. Se a música não ficou legal, vou fazer outra. Aí tá bom? Agora eu tô feliz? Então tá bom. Se você faz bem algo, você nunca vai ficar desempregado. Nunca vai ficar desempregada. A minha mãe até na faculdade dela fez o TCC dela falando que não existe desemprego. O TCC da minha mãe foi esse.
Não existe desemprego. Existem pessoas que fazem mal as coisas. Porque, mas na pandemia eu fiquei sem emprego. Você viu quantas pessoas inventaram outras coisas na pandemia e tiveram sucesso? Né? A pessoa que nunca fez delivery passou a fazer. Delivery não vai dar certo. Agora vive de delivery, não quer nem abrir mais o restaurante, quer só mandar o motoboy. Né? As pessoas agora nem querem sair de casa, elas querem ficar só em casa, porque entenderam que tudo é possível. Né? Você fazendo bem, você consegue superar os desafios. E é isso, a lição que eu mais aprendi na minha vida é esse, que eu estava certo o tempo todo, que eu nunca podia desistir do que eu quero fazer, porque eu não tive nenhum incentivo para fazer o que eu faço. A minha mãe falava, você nunca vai escrever porque você não sabe escrever. Você nunca vai tocar porque você nunca vai viver disso. Você tem que arranjar um emprego de carteira assinada, porque senão você vai ser burra, você vai se arrepender, você não sei o quê, só maldição. Eu falei assim, tá, beleza. Só que tem pessoas que ouvem as outras pessoas e caem na pilha. Minha mãe falou, então ela deve estar certa. Nem tudo a sua mãe sabe. Tá? É que nem eu pedi para a manicure dar um conselho sobre arquitetura. A manicure entende de unha, o arquiteto entende de construção. Né? Então, eu não posso pedir conselho de música para uma pessoa que não entende nada de música. Meu marido falou que não vai dar certo eu dar aula particular. Ele dá aula particular para te dar conselho? Não. Então, você não pode pedir conselho. Nós temos que ter mentores corretos para as áreas corretas. Eu sou mentora de vários professores. Por quê? Porque eu já passei por tudo que eles estão passando agora. Tem a diferença do guia e do mentor, né? O guia fala assim, se você for por aqui, por aqui, por aqui, você vai sair ali naquele hospital. O mentor fala assim, eu passei por essa rua, tem um buraco, nessa aqui tem um ladrão e nessa aqui tem um lugar para você descansar. Aí você chega ali. O mentor passou pelo caminho e teve experiência. O guia só sabe o final do caminho. Então, tem pessoas que se espelham em guias, tem pessoas que se espelham em mentores. E tem pessoas que perguntam para a vizinha sobre o que elas têm que fazer na vida delas. Então, essas pessoas estão redondamente enganadas, entendeu? Graças a Deus, eu não sei como eu fico pensando assim, era para eu ter desistido, era para eu nunca ter feito nada disso. Meu pai não sabia ler, minha avó não tinha primeiro ano, meu avô tinha primeiro ano, minha mãe fez até a quarta série. Depois eu que incentivei ela a estudar, ela até terminou a faculdade, mas não quando eu precisava que ela me desse uma orientação. Eu é que dei para ela. Entendeu? Então, assim, não sei de onde veio tudo isso. Eu só posso acreditar que veio de Deus, né? Que Deus queria me usar para abençoar pessoas e eu estou aqui, me use. Entendeu? Eu estou aqui. Não sou melhor do que ninguém, não tive mais oportunidades para dizer assim, para você foi fácil. Não, não foi nada fácil. Foi nada fácil, entendeu? Foi sangue, suor e disciplina. E hoje eu vou te dizer assim, agora eu sei o que eu estou fazendo, porque a gente vai estudando, vai aprendendo, quando fica mais maduro, que entende como a vida funciona, e a gente fica velho. Podia ficar novo para sempre. Pronto. Eu, como estou com 30 anos, já estou aprendendo uma lição muito importante nessa live com você, então vou carregar Nossa, ela. você tem um segredo da vida aí agora. Maria, como já estamos chegando nos momentos finais, e de fato essa live até passou do limite que tinha sido estabelecido, eu não vou tomar muito do seu tempo, mas eu queria aproveitar para você fazer os seus agradecimentos finais, o que você gostaria, se você gostaria de falar alguma coisa, então sinta-se à vontade, o espaço é todo seu. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, tá? Não te conhecia antes, mas agora estou te conhecendo, estou vendo que você é uma pessoa incrível. Muito obrigada por ter reparado, né, na minha carreira e querido conhecer um pouco mais sobre ela. Também quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui na live, aturando esse monte, eu falo muito. Muito obrigada pela paciência de vocês, né? E visitem lá o meu site, meu Instagram, conheçam mais, a gente tem bastante coisa para trocar. E no futuro, comprem o meu livro da menopausa, que vocês vão gostar muito. Quem não gosta de música vai gostar desse livro aí. Mas eu diria, Maria, falar
é um dom de cada professor. O professor ele tem esse hábito mesmo. Por exemplo, eu faço aulas particulares de inglês, então falar é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho que isso é todo professor tem que ter esse dom, o dom da oratória. É algo muito importante. Eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Muito obrigado mesmo pela atenção. Muito obrigado pelas perguntas que vocês fizeram aqui nos comentários. Foi uma live excepcional. Eu tenho certeza que foi uma das melhores que eu participei até agora. Vai Maria, deixar gravado, Rafael? vou deixar Vai gravado deixar. aqui, vai ficar aqui Legal, no legal. meu perfil do Instagram. Eu vou ver se depois eu consigo subir ela para o meu canal no YouTube. Até para ter Ah, uma legal. diversificado, né? Mas eu queria aproveitar exatamente, se vocês quiserem também conhecer o meu projeto, que eu passo dicas de cinema, literatura, quadrinhos das minhas paixões, né? Eu deixo tudo lá também no canal no YouTube. Mas eu vou dizer uma coisa, Maria, eu espero contar com a sua presença em outras lives, que eu gostei muito do papo, até para a gente Ah, muito falar. obrigada. Eu diria que muita coisa a gente não teve tempo de falar, né? Muita coisa ainda não se aprofundou muito nos seus trabalhos, então eu vou querer muito falar sobre cada um deles separadamente, assim que possível, né? Ok? Vou te avisar das novidades antes. Vai sair 2 livros novos. Breaking France, porque agora o breaking virou uma modalidade olímpica. Eu fiz um livro sobre isso. E vai sair Mãozinhas Congeladas, que é a história real de uma menininha. Eu vou deixar para inaugurar aí na sua próxima live. Tá Tá bom? ótimo. Vou aproveitar, você já citou alguns deles. Você quer falar também de outros projetos seus que você está trabalhando, ou projetos futuros? Se você quiser, aproveite já. A gente tá com esse, né? Mãozinhas Congeladas, Breaking France, Reciclagem é Legal e História do Conhecimento, que é um livro trilingue, inglês, francês e português, que ele fala sobre a criação do mundo até hoje. Eu estou fazendo uma parceria com 2 doutores em áreas assim científicas e eles pediram para eu escrever na linguagem da criança o que eles escreveram. Me deram um catatal de coisa científica assim para eu transcrever para as crianças e eu fiz. Ficou muito legal. E como muitos cientistas são franceses, aí o livro vai ser em francês também. E aí uma história do conhecimento, é muito legal. Eles pretendem fazer fascículos, né? A primeira é sobre como criou o mundo em todas as vertentes, a cristã e a científica. Eu acho isso muito, muito legal. E a turminha desse livro são 6 crianças, uma de cada continente. E eles vão perguntando sobre a vida, sobre o mundo, sobre o planeta. É sensacional esse livro. Por Pronto, essa então o eu convite já, esperava, né? Muita novidade. já está feito, né? Antecipadamente, já vou avisando. Quando você já tiver esse material publicado, vamos fazer uma live e falar desses projetos. Pode ser? Pode, lógico. Ok. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o nosso bate-papo aqui. Vai ficar gravado no meu conteúdo no Instagram. Fiquem tranquilos, para aqueles que não puderam assistir desde o começo, tá bem? E um forte... Sim. Eu não posso deixar de falar que dia 27 vou estar em Minas Gerais dando uma palestra lá na terra da professora Albânia, em Fronteira. Dia 27 vou estar dando a palestra desse livro aqui, presencial, que é o livro Educação Musical na Escola. Vou estar lá em Fronteira, Minas Gerais, dia 27, esse mês. Um beijo, pessoal de Fronteira! Um beijo. Gente, vamos encerrar a live por hoje. Tenha uma boa noite a todos. E Maria, muito obrigado, tá bom? Foi muito bom Eu que conversar com você. agradeço. Tchau, Tenha uma boa tchau. noite. Tchau, tchau. Você também.